E você tem uma relação muito grande com o Havaí. Você deve ter ido, sei lá, 50 vezes, né? Quando você chegou lá pela primeira vez, você falou assim, o que você sentiu? E você falou assim, meu, isso aqui tem um pouquinho de Rio de Janeiro, numa outra energia, talvez. Nossa, lá, só uma observação, nós estivemos com a É. Fê A gente se lá, conheceu no exato, a gente se Havaí. conheceu no Havaí. É. E falavam, mas eu falava, vai ser incrível. Mas a hora que você pisa naquele lugar, até hoje, eu trago essa energia do aloha comigo. Às vezes eu tô assim, eu penso, aloha, que lugar abençoado, que coisa, assim, a energia daquele lugar é É eu única. coloco um Jack Johnson ali na TV e já fico... Tô É. lá, assim, sabe? É impressionante. Que Cara, privilégio. é um privilégio a minha prova ter... Sim. Porque o Iron Man surgiu lá, né? A história do Iron Man é havaiana, né? O John Collins, os caras da Marine disputando, né? Qual que era o cara o atleta mais completo. O que nadava a travessia de Waikiki, Rough Waters, que é a distância do Ironman, quase 4 quilômetros, 3.800, a volta da Ilha de Oahu ou a maratona que vocês correram, a maratona de Honolulu. E aí, nessa discussão ali no bar, apostaram que o cara que fizesse as 3 seria o Ironman. E aí surgiu o meu esporte no Havaí. Então, não é à toa que a minha conexão é enorme com a ilha. E quando eu comecei a fazer triatlon, eu comecei a vencer as provas aqui. O Dolabella chegou para mim, que é um dos pioneiros do triatlon no Brasil, que é um amigo meu. Ele falou, Fê, esse negócio de você estar ganhando essas provas aí é bacana, mas o cara casca grossa mesmo é o cara que faz o Ironman. Eu falei, pronto. Aí eu já não estava mais achando nada valendo a pena. Eu botei aquilo na minha cabeça. Enquanto eu não fui pro Havaí, eu não sosseguei, né? Então eu fui fazer essa prova no Havaí em 1987. Você fez índice também para poder ir para lá? Não, ou não tinha esse tinha negócio. índice? Tá. A primeira prova que eu fiz, eu ganhei uma prova internacional do Rio em 86. Aí tinha um prêmio para ir pro Havaí. Quem ganhasse essa prova, meu patrocinador tinha combinado isso comigo. Só que não dava tempo, porque era no início de outubro e já tinha encerrado as inscrições e a prova aqui era em setembro. Aí eu fui para Nice. Aí eu fiz Nice em 86, que na época era quase um Ironman, e em 87 eu fiz o Havaí. Eu fui pro Havaí em 87 fazer meu primeiro Ironman, sozinha. Já, imagina, caro pra caramba. Não tinha esse esquema de poder levar treinador, família. Fui lá 20 e poucos anos. E eu vi aquelas imagens. Hoje, né, a Julie Moss, que é um ícone do Ironman, que chegou em 82 engatinhando por causa dessa questão de não ter gel, né? Acabou a energia dela. Ela não conseguia mais comandar o corpo dela. E ela começou a entrar em falência. E ela, a poucos metros da largada, começou a engatinhar. Eu vi isso na televisão. Falei, gente, vou rezar para eu conseguir correr a maratona toda. Imagina, sozinha lá, né? Sim. E telefonar para casa, que era collect call do orelhão, com ficha. Eu lembro disso. Tá? Uma loucura. Aí, lá fui eu sozinha para lá, bicicleta e tal. Quando eu cheguei lá, eu olhei, foi na Big Island. E a Big Island é a ilha que tem o vulcão Kilauea. E é o vulcão mais ativo do mundo, dos mais ativos do mundo. É um vulcão que, inclusive, a ilha continua crescendo, porque não para de crescer. Todo ano tem erupção lá nesse vulcão. Aí eu cheguei lá, um conhecido meu, um amigo meu, que virou amigo, né, foi me pegar, que olha só, o outro amigo aqui do Rio tinha escrito uma carta, né? Então o cara foi lá me buscar e tal. Aí eu fui pro hotel, não conheci ninguém, assim, ninguém era meu amigo e tal. Aí eu cheguei, olhei tudo preto, gente. A estrada preta, a rua tudo escura. Aí eu falei, Jesus, que história é essa? Porque eu pensei que eu fosse chegar no aeroporto, eu ia ver tudo areia branca, coqueiro, um monte de gente dançando hula-hula, aquelas flores. Vi nada disso. Aí eu fiquei decepcionada. Aí no dia seguinte, eu falei, não, acordei, que é um fuso horário de 8, 7 horas, né? Depende da época do ano. Aí eu cheguei, eu estava num hotel bem próximo da largada. Eu fui sozinha, tipo, pesquisa de onde eu estava. Aí achei o mar, onde era a natação. Aí eu dei um mergulho, fui nadar. Eu falei, caramba, Jesus amado. Mergulhei. Eu não conseguia, eu não estava nem ligando para o negócio de natação.
não parava de olhar para o mar, porque tinha tudo que é cor de peixe. Aquele peixinho que é o famoso lá, o mumu, nupu-nupu, apuá, tudo que é peixe. Eu falei, meu Deus do céu. E a água, ela é muito limpa. É mais limpa do que hoje, né? Porque hoje cresceu. Aí hoje eu falei assim, cara, é tudo preto, mas o mar é... Eu já comecei a gostar. Aí eu fui pedalar. Aí montei a bicicleta, saí para pedalar, fui correr. A estrada era toda preta. Mas aí eu comecei a ver, no meio da estrada, um monte de bougainville, colorido. Rosa, laranja. E eu adoro cor, né? E flor, assim, eu adoro flor. Sim. Uma das coisas que me fez fazer o Ironman também, além dessa aposta de falar que eu não ia conseguir, que o Dolabella falou, era... E também para ganhar um carimbo de casca grossa, que esse do Rio já não era casca grossa, era média. Aí é porque eu via que todo mundo que terminava o Ironman era recebido com aquele cordão, a lei. A lei é aquele cordão de flores havaianas, se chama lei em havaiana. E recebi aquilo. Eu falei, cara, eu quero ganhar um cordão desse. Imagina correr isso tudo, chegar no final e ganhar aquela flor. Aí eu fui pedalar, vi aquelas flores. Aí eu falei assim, nossa, é legal, tem um contraste. No terceiro dia, eu já estava apaixonada. Por quê? Era uma beleza inesperada, exótica. Não era aquela coisa que a gente está acostumada, sabe? Sabe aquela pessoa que você olha, que você fala assim, nossa, será que ela é bonita mesmo? Né? Mas aí você começa a ver que ela tem vários elementos que deixam ela mais linda ainda, mais interessante, mais, sei lá, é muita paixão pelo Havaí. Então eu fiquei apaixonada pelo Havaí, pela história da ilha. E aí, para completar, no quarto dia eu descobri que a deusa da ilha se chama Pelé, que é a deusa dos vulcões. Aí pronto, eu falei, cheguei em casa. Fui conectando, eu tô em casa. E essa ilha é de uma mulher, então sou eu mesmo, então, é a minha casa. E aí desde lá, né, eu completei. E você sabe que esses títulos, esses recordes, tudo que eu tenho lá, mas tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, sabia, de lá? Porque lá é difícil pra caramba. A água é quente, correnteza. Nossa Senhora. Vocês que fazem maratona, tem subida e é úmido e é quente pra caramba. Já corri lá com 40 graus. E a bicicleta lá, é raro o ano que não ventava. Agora tá tendo até umas treguinhas, mas quando venta, é de um jeito que a bicicleta não vai em pé. A bicicleta vai inclinada e você tem que fazer uma força absurda. E é uma prova, né, que tira a sua energia toda para você conseguir, no mínimo, completar a prova. Né? Então, mas essa prova me fez me conhecer muito bem, me conhecer o meu lado bom e meu lado feio também. Eu me conheço muito bem. E o maior orgulho que eu tenho é que todas que eu fiz, eu completei. Eu agradecia muito a deusa da ilha, a deusa Pelé, ao Deus maior, a todo mundo que me acompanhava ali, que rezava por mim. Porque uma maratona já é difícil. Imagina uma maratona, depois de pedalar e correr, no seu esforço máximo, porque a gente não media, assim. Ah, não, olha, eu vou andar assim, segurar aqui, porque ainda tem que pedalar. Não. A gente pedalava. Era tudo no limite. Tudo no limite. Quando eu corria a maratona lá, eu nunca tive o meu treinador, na época era o Marcelo, eu ficava assim, ele vai falar, Fernanda, só manter a maratona que tal. Ele falava, sabe o quê? Tem 3 vindo aí atrás, correndo muito, tem 2 ali na frente caindo, então eu tinha que acelerar a maratona inteira para ficar entre as melhores do mundo. Mas eu nunca desisti, porque tem dia que você tem que ver o seu lado feio, né? Porque para você brilhar, alguém não brilhou naquele dia. Sim. Então faz parte do processo. Então, meu amor pela ilha do Havaí é pela descoberta. A minha descoberta nesse lugar, são 27 anos competindo, fora os anos que eu fui lá sem competir, que eu sempre fui, desde 87, todos os anos, e por tudo que representa, né? Pelo nascimento do meu esporte, que por mais que seja o triatlon, mas
Meu objetivo na vida sempre foi fazer as provas longas, que é o Ironman, que é a prova que me destaquei mais. Então, é a minha segunda casa, assim, né? E eu fui muito bem recebida lá. Muito bem recebida lá. Eu aprendi de cara o que era esse aloha. Porque aloha é um sentimento. Né? Você tem que sentir o aloha. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!